Fala galera, beleza? Meu nome é João Pedro, sou acadêmico de medicina e decidi vir aqui hoje falar com vocês sobre a minha avaliação acerca do Enem 2024. Para quem ainda não me conhece, eu entrei em medicina em 2022, com a minha nota do Enem 2021, e logo quando eu entrei ali no início do ano, eu comecei a gravar vídeos e postar aqui no canal. Tanto é que se vocês forem ver, acho que tem cerca de 8 vídeos aqui já postados. Só que conforme a faculdade foi iniciando, eu fui deixando um pouco de lado o canal, só que nesse tempo, até hoje, eu sempre senti falta de compartilhar o pouco que eu sei sobre o Enem aqui com vocês. Até porque me ajudou bastante na época que eu ainda estava estudando, acompanhar pessoas que já passaram por esse processo e as dicas deles me ajudaram muito. Então, conversando com minha mãe, eu decidi retornar com os vídeos nesse ano agora, e justamente por isso eu fiz minha inscrição no Enem 2024, e quero compartilhar com vocês o que eu achei. A prova de linguagens, eu obtive 40 acertos. Eu não senti que foi uma prova tão difícil. Eu acho que veio mais naquele padrão, sabe? Eu não senti tanta diferença. Tanto é que foi mais ou menos os acertos que eu fiz nos dois simulados. Na semana da prova, eu consegui 40 acertos, por volta de 40 acertos também no simulado. Mas quando eu analisei a prova, assim, eu confesso que eu não achei um nível muito acima. Tinha uma questão que no gabarito extraoficial tinha uma alternativa que era a que eu tinha marcado. Eu achei que eu ia ficar com 41. No entanto, quando veio o gabarito oficial pelo INEP, essa questão estava com outro gabarito e eu acabei ficando com 40. Mas, de maneira geral, a prova de linguagens eu achei ela padrão Enem. Não vi muita diferença, muito interpretativa, aqueles tópicos que sempre caem, textualidade, que sempre vai cair ali no Enem. Então, não senti muita diferença, eu acredito que esse tenha sido o padrão. Algumas pessoas acharam mais longo os textos, mas eu acho que o Enem sempre foi assim, né? Embasado em textos grandes de cunho interpretativo. Então, em relação a linguagens, eu acredito que foi ok. Agora, em humanas, eu tive um desempenho ainda melhor. Eu consegui 42 acertos, poderia ter conseguido mais. E a prova de humanas, eu particularmente achei bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. No ano que eu passei, se eu não me engano, eu tinha acertado 39 ou foi 40. Esse ano, só com 2 simulados que eu realizei, eu consegui 42 acertos. Para mim foi uma prova mais simples. Eu gosto de começar a prova por humanas, então em 1 hora eu já tinha feito quase toda a prova de humanas. Tinha deixado umas 3 questões sem marcar. Então, para mim foi uma prova fácil. Também achei bem padrão. Claro que tá ficando um pouco mais conteudista, né? Tem aquelas questões, por exemplo, tinha uma de zona de subducção, questões mais propriamente de conteúdo, realmente. No entanto, aquele viés interpretativo eu também percebi bastante nessa prova. Aquela questão que você vê o texto, muitas vezes vê o autor daquele texto, daquele excerto, e você consegue marcar. Então, eu considero que a prova de humanas, em geral, foi mais tranquila. Já em relação ao segundo dia, foi um momento que eu tive mais dificuldade justamente por ter esquecido alguns conteúdos, né? Fez muito tempo que eu não li ali a teoria de tudo, revisar tudo isso, então eu senti mais dificuldade. A prova de naturezas, eu senti ela um pouco mais difícil, comparado, por exemplo, ao ano que eu passei. Até em relação a 2023, eu achei um pouco mais difícil, mas 2022, que foi aquela prova atípica, 2022 eu achei mais difícil. Mas ainda assim, padrão dos últimos anos, falando em linhas gerais, eu senti que a prova de natureza foi um pouco acima. Mas não achei tão difícil, não teve aqueles conteúdos tão complexos. Eletromagnetismo, se eu não me engano, não caiu no Enem, nesse ano, por exemplo. Então não achei tão complexa. Mas ainda assim, comparado aos últimos anos, eu percebo que deu uma dificultada. E analisando que eu vi aí das pessoas nas estatísticas, até do professor Fredão, apesar dessa dificuldade ter sido quase como um consenso, acredito que de forma geral todo mundo achou a prova de natureza um pouco mais difícil, as pessoas conseguiram ir bem, muita gente com mais de 40, próximo de 40, que reforça a minha tese de que a competitividade tá cada dia maior em relação ao Enem, né? Até no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Mas como eu falei, eu achei a prova um nível acima, mas para quem estava naquela pegada e fez muita prova antiga, eu acredito que não pegou muita gente de surpresa. Não teve aqueles conteúdos que a gente quase não vê no ensino médio. Acredito que foi uma prova coerente e tende
seguiu a tendência de estar mais conteudista, né? Não só com aquele viés interpretativo. Em relação à prova de natureza, eu consegui 38 acertos. Teve algumas questões ali que eu poderia estar acertado, queria ter chegado nos 40, no entanto, fiquei em 38 acertos. A prova de matemática, eu, assim como as provas do primeiro dia, eu achei que ela veio no padrão Enem. Teve muita gente que falou que ela veio um pouco mais difícil, textos mais longos. Eu confesso que eu, particularmente, achei até um pouco mais fácil do ano que eu passei, comparado. Achei um pouco mais fácil. Eu errei muitas questões de bobeira, muito mesmo. Tive problema com o tempo ali no final. Fiquei com 40 acertos somente, mas, assim, sem querer exagerar, eu acredito que 42, 43 eu consegui ali tranquilamente. Teve gente que eu acompanho que conseguiu 44, errou uma. Algumas pessoas que fecharam também eu vi na internet. Mas eu acho que veio uma prova justa. Veio uma prova fácil. A minha estratégia no segundo dia é começar com naturezas, depois ir para matemática. Prova de matemática eu fiz rapidamente. Fico umas questões ali sem marcar, sem ter certeza. Mas eu achei uma prova bem coerente, bem justa, bem padrão Enem. Muita questão fácil, assim, que você tem que acertar para o seu TRI ser valorizado. Algumas questões difíceis, que é normal. Eu percebi que caiu muita questão de probabilidade, combinação. Caiu umas 3 ou 4, se eu não me engano. Mas eu achei uma prova justa. Gostei da prova, queria ter ido melhor, mas fiquei com 40 acertos. Bom, então meu desempenho foi 82 acertos no primeiro dia e 78 no segundo, totalizando 160 acertos cravados. Como eu falei, eu estava sem prática para esse Enem, mas eu tenho certeza que eu conseguia mais. Eu tô gravando esse vídeo até para me incentivar a postar vídeos aqui, porque confesso que eu tava com saudade. E também nesse Enem 2025, se tudo der certo, eu pretendo fazer e vou buscar os 170. Mas eu achei a prova justa. Em linhas gerais, eu achei um pouco mais difícil, mas minha opinião, como eu falei que ia falar, não acho que vai mudar em nada a nota de corte, não acho que vai cair. Por exemplo, o Enem 2022 foi bem atípico. Ali, para ampla concorrência, pessoas com 145 conseguiam passar em 2022. O Enem 2024 eu acho que não chega nem perto disso. Eu acho que foi uma prova até parecida com o ano passado, com 2021. Então eu acho que, apesar da dificuldade se elevar um pouco, eu acho que o nível de preparação geral dos estudantes é bem superior a essa ligeira dificuldade que o Enem teve. Então, ao meu ver, em relação à nota de corte, número de acertos, eu acho que vai manter ou até aumentar, tá? Eu acredito que essa é a tendência. Hoje o ensino está muito democratizado, isso é uma boa notícia, né? Na internet você vê muito cursinho aí, as pessoas tendo acesso a conteúdos, a simulados. Hoje o ensino está muito democratizado. Então, a tendência é que a dificuldade para entrar em medicina aumente. Eu tive 160 acertos, é um número de acerto muito bom, mas eu não sei como é que vai ser essa nota. Não sei como é que seria usar essa nota no SISU, porque, como eu falei, hoje eu vejo que o vestibular de medicina em geral está muito competitivo, está muito acirrado. E eu vou estar produzindo mais vídeos aqui com vocês, até para a gente acompanhar um pouco como é que vai vir esse TRI, como é que vai vir a redação. Estou muito curioso para a correção. E gostaria de pedir que você se inscreva no canal, até para incentivar eu a voltar com os vídeos. E comente aqui o que você achou do meu desempenho, como é que você foi, suas avaliações sobre as provas do Enem. E me fale o que você achou do vídeo também, né? Se você gostou da forma que eu falo, se você quer mais vídeos, que tipo de vídeo você quer. Porque agora eu quero voltar de fato com força total aqui no canal. E é um objetivo meu e eu conto com a colaboração, com o apoio de vocês. Agradeço por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Agora eu vou aparecer frequentemente aqui, viu? Comentem aqui embaixo, vamos juntos nessa, me incentivem aí, que eu quero ajudar muito vocês. Estou muito contente de voltar com o canal. Um abraço.